Olá pessoal, aqui é o André do Mercado de Energia Solar, do grupo do Mercado de Energia Solar. Vamos aqui à nossa segunda aula e essa segunda aula, na verdade, é o que? É uma introdução à geometria solar. Para você fazer a instalação de energia solar, na primeira aula a gente viu o cálculo das horas de pico solar. E nós vimos que existem os atlas, né, com os mapas mostrando várias regiões do Brasil, a quantidade de horas de sol que nós temos ali. E nessa aula a gente vai precisar conhecer essa geometria do Sol, né, essa geometria solar. Por quê? A gente vai estar instalando placas, a gente vai estar precisando saber as orientações norte, sul, leste, oeste, longitude, latitude, azimuth, distância zenital e vários outros elementos. Então, para isso, eu montei essa aula aqui, uma aula rápida. Ela não é só isso, geometria solar não é só isso, mas por enquanto, para o que eu preciso para a aula 3, que é justamente a gente entrar na parte da hora de pico solar online, que são os sistemas que a gente pode pegar essas informações online em tempo real, e lá ele trata de algumas informações que vocês vão precisar dessa aula de introdução à geometria solar. Então, a geometria solar também é muito importante na hora que você tem um sistema, digamos, um cliente de médio porte que não é atendido por uma tarifa convencional. Existem 3 tipos de tarifa. Agora em janeiro também entrou agora a tarifa branca. Tarifa branca, depois que quiser, me chama no privado que eu explico o que é. Não vem o caso agora. Mas tem a tarifa convencional, a tarifa verde e a tarifa azul. A tarifa verde e azul, ela varia ao longo do dia. Tem um período que ela é mais cara, tem um período que ela é mais barata. Então, normalmente, o período que ela é mais cara, alguns estados, algumas concessionárias colocam entre 6 da noite até 9 horas da noite, ou então 5 da tarde até 8 horas da tarde. Por quê? É um período que todo mundo está chegando em casa, normalmente, está ligando chuveiro, ligando televisão, a demanda de energia é maior, então por isso essa tarifa é mais cara. E aí, para evitar que esse usuário utilize a energia nesse horário, o que eles fizeram? Botaram uma tarifa que às vezes é 3 vezes o valor da tarifa convencional. Justamente para quê? Para o cara evitar de usar essa tarifa. Então, tem projetos de energia solar que levam em consideração esse tipo de contratação. Entendeu? E aí, os ajustes que você precisa fazer no posicionamento do seu módulo solar, do seu sistema como um todo, leva em consideração as estações do ano, que a gente vai ver aqui o que é as estações do ano e suas nomenclaturas específicas. Então, para isso, você precisa estudar, ver esse vídeo, estudar bem esse sistema. Por quê? Você vai precisar dele, às vezes, para trabalhar no dia a dia e também quando você estiver conversando com o seu cliente, explicando sobre energia solar para um cliente, ou então muitos de vocês, eu acredito, que de repente vão ter que fazer apresentações e aí vão ter que montar suas apresentações. Então é um sisteminha que você uma matéria que você precisa saber e dominar e conhecer, entendeu? Porque muita gente é perdida. Onde fica o norte, fica o sul, o leste, o oeste. Então os pontos cardeais tradicionais. E aí tem os intermediários, nordeste, sudoeste. Então você tem que saber, tem que estudar isso daí, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Com a diferença entre norte geográfico e norte magnético. Existe uma diferença entre os dois. Tem gente que confunde, acha que o norte geográfico e magnético são os mesmos.
Entendeu? Então a definição é: o norte geográfico resulta do movimento de rotação da Terra, enquanto o norte magnético é o resultado do campo magnético gerado pelo movimento do metal fundido no núcleo externo em torno do núcleo metálico sólido da Terra. Os dois nortes, portanto, expressam fenômenos geofísicos diferentes. Traduzindo isso, eu botei aqui uma figura 1 e figura 2, que dá o seguinte: declinação positiva. Você vê lá na figura 1, declinação positiva. Você tem o norte, tem o leste, tem o sul e tem o oeste. Você nota que o norte verdadeiro, que ele chama aqui norte verdadeiro, é o norte geográfico. Ele está em 0 graus. 0 graus. O norte magnético, ele tem uma defasagem mais ou menos de 30 graus. Então, 30 graus, se você estiver navegando, eu trabalho também embarcado, sou oficial de máquina, estou lá na máquina fazendo manutenção, fazendo operação e conduzindo a máquina para que o comandante ou o imediato, quando solicitar potência na máquina, eu tenho que estar preparado lá para dar essa potência para ele. Imagine se ele confunde os dois e toca 30 graus usando o norte magnético. Onde que ele vai parar? 2 graus já dá uma diferença quando você começa a abrir. 1 grau, se você desviar da rota 1 grau, você já começa a abrir, você não sabe nem onde que vai parar. Imagine 30 graus, a diferença de 30 graus. Então aqui, nesse desenho, no desenho número 1, que é a declinação positiva, ou seja, declinação positiva, ele está indo no sentido horário. A declinação negativa, você tem também 30 graus ali para o norte magnético. É o que? Quando você está indo para o sentido anti-horário, ou então indo do norte para o oeste. A declinação positiva, você está indo do norte para o leste. Em direção, você vai passar pelo leste, vai até o sul, vai passar pelo oeste e vai chegar no norte de novo. Mas o que você tem que entender é que existe essa diferença de 30 graus. Então não confundir norte geográfico com norte magnético. Não pode confundir isso. Entendeu? Hoje no celular você tem diversas aplicações que você, até mesmo aplicação solar, para aplicação solar tem vários apps que já te dá essa condição. Entendeu? Ele já mostra a posição correta da onde está nascendo o sol, entendeu? Já com os graus, a posição, as devidas referências. Então, mas se você não tiver o celular, acabou a bateria, alguma coisa assim para você se orientar, é bom que você entenda que o norte geográfico é uma coisa, o norte magnético é outra, e que existe uma defasagem de 30 graus entre eles. Então, o norte verdadeiro, que ele chama, que é o norte geográfico, ele está ali em 0 graus. O norte magnético, ele começa em 30 graus, tem uma defasagem de 30 graus em relação ao outro. Uma outra definição que você precisa ter e saber é latitude e longitude. Muita gente já trabalha com o GPS do carro, o próprio GPS do celular. Quando você vai no Google Maps, você clica ali bota o endereço, às vezes ele coloca o endereço por CEP, mas também te dá a latitude e longitude. Por exemplo, no meu carro, o meu GPS, às vezes eu coloco o endereço e ele diz que não está encontrando o endereço. Eu dou uma rua lá e diz que não encontra, não deixa digitar o nome da rua, porque ele não tem na referência dele, no sistema dele, ele não tem essa rua, porque ele não atualizou, alguma coisa assim. E aí o que eu faço? Eu entro no Google, digito o endereço e pego a latitude e a longitude daquele endereço. E lá no GPS, você clica lá no GPS, você vai ver lá, coordenadas, clica ali, vai aparecer. E aí eu insiro aquelas coordenadas ali e ele encontra o endereço certinho.
A partir dali eu já dou ok, ele vai me guiando até o local. Então, pela definição clássica aqui, a latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Então, aqui, ó, latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 e 90 graus. Então está aqui, ó, 0 a 90 graus, descendo aqui para o sul, para o hemisfério sul, e 0 a 90 graus subindo para o hemisfério norte. Então, vamos pegar aqui uma coordenada, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no Rio de Janeiro, se eu acho uma coordenada aqui rapidinho. Rio de Janeiro está posicionado mais ou menos em 23 graus. Mais ou menos aqui assim. Ó, 23 graus, mas dá mais ou menos aqui. Aqui nessa região aqui. Então você achou a posição da latitude. Essa distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 e 90 graus para o norte ou para o sul, ou seja, para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul. A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich, medida ao longo do Equador. Então, essa distância aqui, medida ao longo do Equador, aqui. E ela vai de quanto? De 0 a 180 graus. E de 0 a 180 graus. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro eu sei que é mais ou menos 43 graus de longitude. Então vai dar aqui, ó, essa longitude. Deixa eu ver aqui. 43 vai dar mais ou menos aqui. A gente vai estar passando mais ou menos aqui, ó. Então esse ponto aqui, ó, esse ponto, ó, 43 mais ou menos, dá mais ou menos aqui o Rio de Janeiro. Se rebater para cá, você encontra a latitude, vai dar 23 graus. Rio de Janeiro está mais ou menos nessa latitude e longitude, 23 graus, 43 graus. Lógico que tem uma sequência de números aí, não é preciso. Então, é primordial que você entenda, o que é latitude, o que é longitude. Conheça, por quê? Você vai ter que trabalhar com essas referências. Às vezes você não tem um mapa online, existe um mapa desse aqui, com latitude e longitude, que você pode imprimir ou deixar no celular e consultar, entendeu? Fazer mesmo na mão, para achar uma referência próxima. Você não vai ser preciso, mas você vai conseguir achar. Aqui entra uma definição que é importante, que são os solstícios, equinócios, afélios e periélios. Calma que o nome é feio, mas vocês vão entender. Então, vamos à definição, eu vou te mostrar uma imagem, e aí você vai entender mais ou menos. Vamos à definição do solstício. O solstício é o momento em que o Sol, durante seu movimento aparente na esfera celeste, atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador. Os solstícios ocorrem 2 vezes por ano, em dezembro e em junho. Beleza, essa definição é meio complicada, mas vamos à imagem. Então aqui, ó, os solstícios. Ó, solstícios de verão, 21 de dezembro, aqui está o Sol. Então 21 de dezembro é o solstício de verão. A Terra está girando
em torno do Sol, fazendo aqui seu movimento. E você também tem, na outra extremidade, o solstício de inverno, que inicia-se em 21 de junho. E aí você começa a entender por que o inverno, as temperaturas no planeta, em determinadas regiões, caem tanto. Em alguns países, o inverno é super rigoroso. Aqui no Brasil, dependendo da região que você esteja, o inverno também dá uma incomodada, mas não chega a nevar, não chega a acontecer temperaturas abaixo de zero, por exemplo. Mas você nota que no solstício de inverno a Terra está afastada do Sol, tá vendo? E no solstício de verão a Terra está mais próxima do Sol. Depois você vai ver ali em cima que existe uma distância, existe um valor, né, para essa distância, né, em quilômetros, em milhões de quilômetros, mas é uma distância que o que acontece? A energia que chega na Terra, essa distância começa a influenciar. Então vamos voltar lá para a figura. E você também tem um equinócio. O equinócio é o instante em que o Sol, em sua órbita aparente, cruza o equador celestial. No referencial da Terra, o Sol move-se ao longo do ano sobre a eclíptica, que se estende sobre as 13 constelações que formam o zodíaco. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Equinócio. Equinócio de outono, equinócio de primavera. O equinócio de outono começa em 20 de março, ou seja, no solstício de verão, 21 de dezembro, a Terra continua fazendo a sua órbita em torno do Sol. Quando chega aqui mais ou menos, aqui ó, outono, 20 de março, a gente vai estar, já entrou no outono, ó, a inclinação. Olha como a América do Sul está em relação ao Sol. Aqui o desenho está mal feito, mas aqui ó, no solstício de verão, ó, aqui o verão aqui ó, América do Sul, América do Norte, a gente está de cara para o Sol praticamente. Aí justamente ali ó, a Europa, Ásia, tá todo mundo aqui na parte da sombra, que não está recebendo sol, não está recebendo sol direto. Mas a Terra, lembra, a Terra está girando. Nessa posição aqui a Terra está girando. Só que a inclinação também ajuda. Essa inclinação você vai receber mais radiação ou menos radiação. A Terra está girando, a Terra continua fazendo seu movimento de rotação e fazendo a sua rotação em torno do Sol. Na outra ponta aqui você tem o equinócio de primavera, que é 22 de setembro. Então você já tem uma outra configuração. E aí vem aqui aquela distância que eu estava conversando, que é o afélio. É o ponto da órbita em que um planeta ou um corpo menor do sistema solar está mais afastado do Sol. A distância entre a Terra e o Sol no afélio é de aproximadamente 152 milhões de quilômetros. O planeta Terra passa no afélio por volta do dia 4 de julho de cada ano. Então aqui, afélio, 4 de julho é o período que a Terra está passando, está
está tendo a maior distância daqui até o Sol. Em contrapartida, o periélio já dá para matar o que é, né? É a menor distância que encontra-se a Terra em relação ao Sol. E essa menor distância são 147 milhões de quilômetros. 147 milhões de quilômetros. O desenho aqui, pela referência aqui, parece que essa distância é maior é menor do que o afélio, muito menor do que o afélio. Mas na verdade, se você for colocar em proporções ali, é uma distância não tão grande assim, mas que já dá uma diferença na quantidade de radiação que chega, a inclinação da Terra, você vai ver que muda entre o equinócio e entre o solstício. Então, essas palavras, equinócio, solstício, você tem que começar a visualizar, buscar novas informações, baixa vídeo, vê vídeo no YouTube sobre isso, falando sobre isso, aula de geometria solar, alguma coisa assim. Para quê? Para que isso entre no teu sangue, você já passe a se ligar. Tem gente que até começar a estudar energia solar, não sabia nem quando era verão, quando era inverno, quando começava, quando terminava, mas a partir daí eu tive que começar a me ligar. Verão, 21 de dezembro, primavera, 22 de setembro, outono, 20 de março, é o início. Lógico, tem literatura, tem outros livros que vão falar outras datas, entendeu? Mas fica mais fácil você se fazer o seu balizamento por uma data, anota isso, bota na agenda ou cola uma figurinha dessa num caderno ou numa pastinha, leva junto, para você, se você não decorou ainda, você acabar, com o tempo você vai saber, vai estar na ponta da língua. Solstício de inverno, nada mais é que o inverno, começa 21 de junho, e assim vai, porque isso na hora de fazer o projeto vai influenciar no seu investimento, vai influenciar em tudo, entendeu? Principalmente quando você tem uma tarifa que varia ao longo do tempo. Por exemplo, a tarifa azul, você tem demanda na ponta, demanda fora de ponta, você tem consumo na ponta, consumo fora de ponta, sendo que o consumo de energia elétrica na ponta, você tem ponta seca e ponta úmida. O que é isso? Ponta seca é quando você não tem chuvas, ou seja, você não tem chuva, os reservatórios de água, Itaipu e todas as usinas que nós temos espalhadas pelo Brasil, não estão recebendo água. Lembra daquela crise hídrica que secou os reservatórios de São Paulo, estava aquele racionamento de energia? Então, ponta seca. Ponta úmida é quando você tem chuva, e a chuva abastece esses reservatórios. A tarifa de ponta úmida é mais barata que a tarifa de ponta seca. Por quê? Porque você não tem água. Para gerar energia, você vai ter que colocar térmicas para suprir essa energia. Então, a tarifa vai aumentar. Então, é uma tarifa mais cara. Entendeu? E fora de ponta, também tem fora de ponta seca e fora de ponta úmida. O mesmo raciocínio. Entendeu? Só que fora de ponta, a tarifa já é mais barata. Por quê? Aquele período do dia nem todo mundo está usando a energia. Então, esses detalhes se somam a esses detalhes da geometria solar. Entendeu? Isso tudo somado vai te dar a condição de investimento. Quando que seu investimento vai se pagar com esses detalhes, pequenos detalhes. Entendeu? E já existem os softwares mais avançados de projeto, que são o PVSol, o L-Scope, o PV System. Ele já leva em consideração essas condições no seu mapeamento. Ele já te dá o mapeamento do teu painel solar em todas essas condições: verão, inverno, outono, primavera, tudo ali na tua mão. Mas você tem que conhecer esses dados para que você possa tomar a decisão. É aquilo que eu te falei, não adianta só o software monta, mas ele fica esperando. Agora, André, vai lá.
Analisa esses dados aí que eu te dei e toma a sua decisão, entendeu? Se eu tomar a decisão errada, o meu cliente lá na frente vai falar: pô, o André me vendeu um projeto que disse que ia recuperar o meu dinheiro em 4 anos, já tem 6 anos e não se pagou ainda, entendeu? E aí ele vai começar a falar mal de você: não conhece nada, não sei o que, entendeu? Então é bom ficar atento nessa parte de geometria solar e conhecer bem. Aqui, ó, tem uma figura que mostra o solstício de verão no hemisfério sul. Aqui, ó, você tem aqui, ó, norte e sul, os pontos cardeais aqui, norte e sul. A Terra, ela está no movimento rotacional em torno do Sol, fazendo a órbita em torno do Sol, mas também tem o movimento rotacional dela, só que ela está inclinada, 23 graus. Então você olha aqui, ó, essas setas em amarela, raios solares, eles estão chegando na superfície da Terra, mas eles estão chegando aqui, ó, com um ângulo de 23 graus. 23 graus, por quê? A Terra está inclinada, 23 graus e meio é a inclinação da Terra. Assim, nas literaturas que eu já li e tudo mais, 23 graus e meio. Aqui ele colocou a figura como 23 graus. Entendeu? Esse meio aí, dependendo da distância, faz uma puta diferença. Mas vamos considerar essa figura aqui, só para você entender o solstício, a posição do solstício, a posição da Terra. A Terra no solstício ela está inclinada, o eixo dela está inclinado 23 graus. Naquele período que ela está fazendo a rotação em torno do Sol. Já no equinócio, olha a posição da Terra em relação ao Sol. Ela está praticamente recebendo os raios no ângulo 90 graus aqui. Aqui, ó. Círculo polar ártico, trópico de Câncer, Equador, trópico de Capricórnio, círculo polar antártico. Você está recebendo aqui os raios solares, aqui, praticamente 90 graus em relação ao eixo aqui norte-sul. A diferença do solstício. Solstício, a posição da Terra, a incidência dos raios solares. O ângulo de incidência aqui, 23 graus, em relação ao quê? Ao Equador, ao Trópico de Câncer, ao Círculo Polar Ártico, ao Trópico de Capricórnio, ao Círculo Polar Antártico. Então, lógico que tudo isso vai influenciar onde? No rendimento do teu sistema solar. Tudo isso vai influenciar, então você precisa conhecer bem. Ó. Voltando lá, equinócio, solstício. É só lembrar, solstício, você tem uma defasagem, a Terra em relação aos raios solares está defasada 23 graus. Tem uma inclinação de 23 graus. Nessa posição de solstício, aqui ele está se referindo ao hemisfério sul. Como ele está no Brasil, a maioria dos nossos projetos ele vai fazer no Brasil, e nós estamos no hemisfério sul, então ele fez esse desenho mostrando a posição no hemisfério sul. Se você mudar o hemisfério, esses ângulos aqui também mudam. O equinócio, voltando, equinócio, círculo polar ártico, trópico de Câncer, Equador, trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Aqui, ó, todos os raios solares incidem em 90 graus. Incidem em 90 graus em relação ao eixo norte-sul. Aqui, entre o norte e sul. Se for em relação ao Equador, ao Trópico de Câncer, aí é 0 graus. A mesma coisa aqui, ó.
Eles estão incidindo aqui 23 graus. Em relação a quem? Em relação ao eixo norte e sul. Aqui, ó. O Equador, ele tem um ângulo de 90 graus aqui entre norte e sul. Só que esse sol, raio solar, está incidindo aqui 23 graus em relação a ele. E agora vamos aqui a outras coordenadas que também são importantes a serem utilizadas, principalmente no sistema horizontal, né? São coordenadas horizontais. Então vamos lá, o sistema horizontal utiliza como plano fundamental o horizonte celeste. As coordenadas horizontais são azimuth e altura. Então aqui, ó, azimuth é essa coordenada aqui. Ela começa no norte, passa pelo leste, sul, oeste, volta para o norte. Ou seja, é esse plano rosa aqui, ó, plano rosa, esse plano rosa aqui que está cortando aqui a esfera, é que delimita esse azimuth. Então ele bota aqui, a altura H é um ângulo medido, sobre, voltando aqui, azimuth é um ângulo medido sobre o horizonte no sentido horário, norte, leste, sul e oeste. Aqui, ó, norte, leste, sul e oeste. Com origem no norte geográfico, lembra? Norte geográfico, 0 graus. Norte magnético tem uma defasagem de 30 graus. E extremidade no círculo vertical do astro. O azimuth varia entre 0 e 360 graus, ou seja, ele dá uma volta completa em relação ao azimuth. E o astro que ele fala, aqui no desenho, na figura, ele colocou uma estrela, mas você pode considerar o Sol. Por quê? Quando a gente está pedindo uma determinada altura do Sol, isso vai influenciar. Depois você vai ver na próxima figura que essa altura na primavera, no outono, no verão, isso influencia. Outro conceito também é a altura e distância zenital. Você tem aqui um objeto, uma estrela, só que aqui pode ser o Sol. Você tem várias posições, como eu já expliquei antes, que o Sol vai aparecer no verão, no inverno, na primavera, e que vai influenciar essa distância. Então você tem aqui uma altura H, que eles chamam de o ângulo medido sobre o círculo vertical do astro ou do Sol, com origem no horizonte e extremidade no astro. A altura varia entre menos 90 graus e mais 90 graus. O complemento da altura se chama distância zenital, Z. Assim, a distância zenital e o ângulo medido sobre o círculo vertical do astro, com origem no zênite e extremidade no astro. A distância zenital varia entre 0 e 180 graus, ou seja, H mais Z igual a 90 graus. Então, essa altura aqui, ó, você tem que essa altura, aqui está posicionado o astro, o Sol. Vamos dizer assim, nosso objetivo hoje é o quê? Trabalhar energia solar no Sol, a posição do Sol naquela região. Você tem essa altura. Então você consegue medir essa altura. Hoje existem aplicativos de celular que você consegue medir, saber a posição do Sol a cada hora naquela região. Então esse tipo de informação você precisa estar conhecendo para poder estar trabalhando com o seu projeto. Aqui, ó, ângulo zenital, ângulo zenital. Você tem aqui a posição do Sol durante o dia. O Sol vai variando.
Conforme ele vai chegando aqui na posição de meio-dia, na verdade é meio-dia e 30 por aí, essa altura aqui é a maior. Em relação a uma pessoa aqui colocada aqui no solo, na referência, essa altura aqui é a maior. Só que ao longo do dia esse sol vai variando, entendeu? Então você precisa conhecer esse ângulo zenital aqui, que forma aqui entre a posição de meio-dia e as outras posições ao longo do dia. Aqui, ó, você tem uma outra figura do ângulo azimutal. Você tem aqui, ó, o feixe solar, o Sol está aqui na posição dele, o feixe solar chegando aqui na superfície. E aí você tem aqui o plano. Você tem ângulo zenital, representado por essa letra. Você tem o ângulo de elevação, θ. E você tem o azimute. Lembra que o azimute, lá naquela figura, é esse plano aqui horizontal rosa. Aqui, ó, é o plano horizontal. Ela começa no norte, dá a volta 360 graus. Ó, plano horizontal. É o ângulo que o Sol está fazendo no plano horizontal. É como se ele tivesse uma projeção aqui batendo no plano horizontal. Aonde essa projeção bate, você tem um ângulo aqui de formação. Então ele bota aqui, no hemisfério sul, o ângulo azimutal solar é medido em relação à orientação norte. Então, se você está no hemisfério sul, você mede em referência ao norte. Se você está no hemisfério norte, você mede o ângulo azimutal solar em relação à orientação sul, entendeu? É sempre o contrário um do outro. Aqui, ó, essa figura aqui que a gente está vendo, ângulo zenital, aqui tem a altura do Sol. Essa figura aqui, você tem uma melhor percepção de como isso funciona. Lembra lá do solstício de inverno, o equinócio e o solstício de verão? Aqui, ó, é a posição do Sol, ó, em cada valor, em cada tempo. No inverno e no verão. Tá vendo a inclinação do Sol? Aqui, ó. O caminho que o Sol percorre em relação à casa, digamos que aqui nessa face aqui você tem um sistema solar colocado nessa face aqui, não aqui. Aqui, onde a gente não consegue ver o telhado. A gente tem um sistema solar captando a energia do Sol. No inverno, olha a inclinação aqui, ó. Olha a inclinação do Sol. Como é que a luz do Sol está chegando? No equinócio, ó. O equinócio, lembrando, ó. Equinócio é outubro e é outono e primavera, 20 de março a 22 de setembro. Lembra, equinócio, outono e primavera. Nós estamos agora em março, estamos no outono. A primavera vai começar em setembro. Então, nessas duas posições, aqui, ó, equinócio. Solstício de verão. Lembra que no solstício de verão, a Terra está mais o quê? Está mais próxima do Sol. Aqui, ó. Solstício de verão. A Terra está bem próxima do Sol. No solstício de inverno, a Terra está mais distante do Sol. Ou, por conseguinte, olha como é que essa distância muda. É aí que você tem a percepção, quando você tem essa referência aqui, ó, você muda. Aqui, ó, olha o ângulo
do solstício de inverno, que você tem aqui a energia do Sol chegando, e olha aqui o ângulo que você tem no solstício de verão, com a energia do Sol chegando no telhado, e no equinócio. E esse aqui é o movimento que o Sol faz durante o dia, vai subindo até se pôr. Aqui ele coloca: a altura solar é a altura do Sol durante a sua trajetória aparente ao redor da Terra, em relação ao plano horizontal. O plano horizontal é formado ali por norte, sul, leste e oeste. Aí aqui, ó, como é que é importante conhecer essa geometria solar para você posicionar seus painéis corretos. Então aqui na região, no hemisfério sul, você sempre posiciona seus painéis em relação ao ponto cardeal norte. Se alguém falar, bota no sul, pode desconfiar, tem uma coisa errada aí. Posicionar no sul, lógico, toda casa vai estar construída com seu telhado voltado para o norte, bonitinho? Não. Vai atrapalhar? Vai diminuir a captação do Sol? Vai. Mas dá para fazer? Dá. É só fazer um estudo. Você vai colocar todas as informações, vai fazer um estudo e vai comparar, entendeu? Tem gente até que faz uma pequena correção no telhado, bota um sisteminha que dá uma inclinação, dá uma virada, fica feio, mas a pessoa decidiu por isso, entendeu? Captar a energia, ele quer captar o máximo, ele faz isso. Mas tem gente não, acompanha o telhado, bota lá a instalação, que realmente fica mais bonito, um telhado com a instalação fixada na posição original. Entendeu? Mas olha só aqui, ó, 21 de dezembro, ó, essa posição aqui é o que? Verão. 21 de junho, aqui, ó, só olha lá, 21 de junho, ó, 21 de junho, 21 de junho, ó, solstício de inverno. 21 de dezembro, solstício de verão. Tá aqui, ó, 21 de dezembro, posição do Sol no solstício de verão. 21 de junho, posição do Sol no solstício de inverno. O equinócio vai estar aqui, ó. O Sol aqui não está representado, mas o equinócio estaria aqui entre o inverno e o verão. Então, os painéis fotovoltaicos devem estar orientados para o ponto azimutal e de preferência com ângulo azimutal de superfície igual a zero. O azimute é o equador, portanto, no hemisfério norte, os painéis são orientados para o sul, e no hemisfério sul, são orientados para o norte. Ou seja, aqui o painel está orientado para onde? Aqui para o norte. O painel está orientado aqui para o norte. A melhor orientação é voltada para a linha do Equador, direção norte, para a maioria dos estados brasileiros. A inclinação dos painéis de mais produção é aquela onde a luz incide o mais perpendicular possível ao plano do painel. Ou seja, ele faz um ângulo reto com o painel solar. E é função da latitude do local. A inclinação ótima pode variar se houver meses historicamente muito nublados. Por fim, recomenda-se inclinação mínima de 10 graus para evitar acúmulo de água e facilitar a limpeza natural pela chuva. Então, digamos, você tem um telhado, você não tem aquele telhado tradicional, você tem aquela telha normal. O cara bateu a laje, tem só a laje está normal, não tem telhado ainda construído. E a pessoa quer colocar o painel solar. A inclinação mínima desse painel tem que ser 10 graus. 9 graus, 8 graus, o que vai acontecer? Vai acumular água e vai acumular sujeira. 10 graus é o ângulo mínimo que você precisa para que, quando tiver chuva, a chuva bata e ajude a limpar o seu painel. Esse painel é praticamente autolimpante.
De vez em quando tem que subir, tem que dar uma manutenção? Sim, anualmente. Você tem, você tem várias publicações falando sobre isso. E o próprio fabricante do painel também, quando você entrega o sistema solar para o seu cliente, você vai dar todos os manuais que o fabricante vai te mandar, entendeu? Esses manuais vêm dizendo como tem que limpar, a periodicidade. E outra coisa, você acaba tendo que fechar um contrato de manutenção. Se a pessoa não quiser fazer esse serviço, é mais uma forma de você ganhar dinheiro e estar ali em relação ao cliente. De repente o cliente comprou um sistema menor, entendeu? E daqui a pouco ele vai querer aumentar esse sistema, entendeu? Ou então ele vai fazer um autoconsumo remoto, um parente se interessou, o que ele vai fazer? Ele vai instalar mais 5, 6, 7, 8 painéis, vai aumentar essa oferta de energia, para quê? Para compensar na casa desse parente que vai ajudar ele a pagar esse sistema, entendeu? Então é muito importante você ter essa noção que a inclinação mínima dos painéis são 10 graus. A seguir vem uma tabelinha que mostra essa inclinação ideal em cada estado, na maioria dos estados. Então, por exemplo, aqui, inclinação ideal dos painéis. Em Belo Horizonte, 20 graus, Vitória, 20 graus, Rio de Janeiro, 23 graus, São Paulo, 24 graus, Curitiba, 25 graus, Florianópolis, 28 graus, Porto Alegre, 30, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 21, Cuiabá, 16 graus, Goiânia 17 graus, Brasília 16 graus, demais capitais 10 graus. Inclinação, a latitude proporcional à latitude é máxima produção anual, entendeu? Então essa inclinação é para você ter uma máxima produção anual. Isso quer dizer que Rio de Janeiro vai ser tudo 23 graus? Não, vai ter região que você vai ter que colocar o painel a 20 graus, a 21 graus, a 22 graus. Por quê? E essa tabela é uma média. A média do Rio de Janeiro é 23 graus. Aí você testa, você vai colocar o teu painel e vai fazer as simulações no software. Dá para fazer na mão? Dá trabalho? Dá. Você vai ter que construir uma tabelinha no Excel e tudo mais. Mas se você conseguir construir esse simulador de inclinação no Excel, isso demonstra que você entendeu como funciona esse mecanismo de geometria solar e você tira de letra se você tiver que usar um software, entendeu? O software faz isso de uma forma mais prática? Faz. Só que você precisa conhecer toda essa estrutura de geometria solar, entendeu? Então, isso era o que eu tinha para falar com vocês agora. Entendeu? Vou deixar aqui mais uma vez os meus contatos aqui, se quiser tirar dúvida. Tem aí um link para um grupo de energia solar, né? Informações de energia solar, que eu mantenho. É só entrar lá e fazer a pergunta e tudo mais. Sempre tem alguma coisinha que a gente está postando lá. E aqui meu e-mail e meu WhatsApp também. Quem quiser tirar uma dúvida, qualquer coisa, é só me contactar por esses 3 meios de comunicação. Tá ok? Um grande abraço, até a próxima.